Boa noite, gente. Bom, na live de hoje, a gente vai ter como convidada a zootecnista Fabiana Ferreira. Ela vai dar a introdução para a gente sobre a zootecnia, né? E a gente também vai falar um pouco do... Vai ter um jogo de perguntas e respostas, no qual a gente vai estar falando um pouquinho da área de atuação do zootecnista. A gente vai começar falando da introdução à zootecnia, e se você quiser começar falando, pode ficar à vontade. Então tá. Boa noite a todos. Fico muito feliz, né, pelo convite. Na verdade, fiquei um pouco surpresa, né, Roberta? Mas é muito bom poder compartilhar um pouco, falar sobre zootecnia. Eu sou suspeita a falar sobre zootecnia, na verdade, porque eu sou apaixonada por ela. Mas, para ficar mais interativo, eu vou falar um pouquinho, né, a respeito da zootecnia, assim, algumas coisas, fatos históricos, e aí depois a gente vai conversando. Bom, eu sou zootecnista, eu falo que a zootecnia não chegou para mim como, eu quero ser zootecnista, mas a zootecnia, ela me conquistou. Então, eu dei oportunidade a entender, a saber o que se tratava, e hoje eu sou extremamente apaixonada, é a minha profissão. Então, eu falo com o maior orgulho quando me perguntam, eu sou zootecnista. Antes de ser professora, eu sou zootecnista. Então, isso é muito bom. E é muito bom ver vocês empenhados, né, cada dia mais no curso de vocês. Então, para a gente falar um pouquinho assim, o que seria a zootecnia? Mesma coisa que não vamos falar tantos anos, né? Mas há 10 anos atrás, me perguntavam, meu Deus, mas o que é isso que você está fazendo, né? Zoo o quê? Vocês que já passaram pela chegada na UFMG comigo, sempre me escutam falar sobre isso, né? Zoo o quê? E, assim, zootecnia é um campo do saber que se dedica, né, ao estudo da criação, da conservação e da produção dos animais, né, com ênfase nos animais domésticos. Mas isso não quer dizer que a gente só trabalhe com animais domésticos, né? A gente pode trabalhar, assim, com silvestres. Então, assim, é um campo do saber amplo. E, no entanto, que o termo zootecnia, ele é tanto aplicado para o campo do saber, né, como originado da ciência, como também para determinar o nome, a nomenclatura do curso de graduação que forma o profissional, o zootecnista. E, assim, o ensino formal da zootecnia, né, ele iniciou como a produção animal. No entanto, que em países de língua inglesa, né, não é zootecnista, sim animal science. Zootecnia, né, é no Brasil, países latinos, e na Europa, alguns países tratam como engenharia zootécnica. Então, como o ensino formal da produção animal, nasceu lá em 1848, lá na França, com o Conde e isso lá no Instituto Agronômico de Versalhes, né? Então foi onde ocorreu pela primeira vez a diferenciação da criação animal da técnica agrícola antes, né? Então separou a criação animal e a criação vegetal. Aí o que acontece no Brasil, né? Para caracterizar assim, até a década de 60 aqui no Brasil, né? No século 20, até a década de 60, a zootecnia ela era estudada, né, como disciplinas dentro de cursos voltados à agropecuária. Quais cursos esses, né? Agronomia e medicina veterinária. Só que imagina, gente, era estudada como disciplinas. Em alguns cursos, de acordo com as grades curriculares, eles tinham uma ou duas disciplinas. Quais seriam essas? Por exemplo, zootecnia geral, melhoramento genético animal, ou então bovino de corte, ou então bovino de leite, avicultura, suinocultura, essas eram as disciplinas que eram ofertadas, né? Até mesmo introdução à zootecnia, que via um pouquinho de cada dessas principais culturas dentro em um período curto de tempo. Só que o que aconteceu? Começou a ver a necessidade e foi verificando que a zootecnia ela era muito mais ampla, né? Não era somente isso, tinha muita coisa, né, para a zootecnia. Então, a zootecnia ela começou a ficar pequena dentro desses cursos. Então, surgiu, por meio de muitas discussões, debates, né, pela a categoria científica na época, essas discussões elas já começaram antes de 1951, e aí ocorreu a criação da Sociedade Brasileira de Zootecnia, né, lá em 51, e aí começou a discutir a necessidade, né, de criação da nossa profissão. E então, para que tivesse a criação dessa profissão, tinha que ter também um curso que capacitasse e qualificasse o profissional a ser formado. E aí, lá em 1966, na PUC de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, foi criado o primeiro curso de zootecnia do país, né, e foi ofertado esse curso, e a aula inaugural dele foi no Dia do Zootecnista, né, que foi denominado depois como Dia do Zootecnista, que é no dia 13 de maio daquele mesmo ano, né, de 1966. E aí, se a gente for pensar, a zootecnia como profissão, ela é uma profissão nova, né, existem profissões aí que têm séculos já, e a nossa profissão, em 2016, nós completamos 50 anos de zootecnia no Brasil,
E então nós estamos com 54 anos, né, atualmente. Então é uma profissão nova, cheia de desafios ainda, mas extremamente importante para a cadeia produtiva, né? Até hoje a gente pode considerar que a zootecnia ela só tem expandido e tem expandido cada vez mais, né? Ela já, claro, já se solidificou em diversas áreas, e o profissional começou a se tornar essencial para o agronegócio, né? Ele é um profissional de respeito, é um profissional que tem o seu valor e é reconhecido. Precisa de um maior reconhecimento? Precisamos. Só que depende de quem? De nós mesmos, né? Então, assim, hoje nós podemos trabalhar nas mais diversas áreas. E o mais interessante é que quando a gente pega hoje de todos os cursos, né, nacionais que ofertam, né, zootecnia, os cursos de zootecnia, nós pegarmos as grades, nós podemos nos considerar profissionais completos, porque a construção do nosso conhecimento, do nosso saber, passa pelas mais diversas áreas e nos tornando, assim, profissionais aptos para atuar em qualquer área dentro da zootecnia. E aí eu fico muito feliz porque quando a gente pensa na produção dos animais, né, na melhoria da qualidade de vida desses animais, sejam eles animais de produção, sejam eles os animais pets, sejam eles os animais silvestres. A primeira pergunta é: zootecnia é tipo medicina veterinária? Ai, meus amigos veterinários que me desculpem nesse momento. Minha irmã, então, que ela não brigue comigo. Mas, não, gente, zootecnia não é tipo veterinária. Zootecnia é zootecnia. E eu brinco muito que nós também não somos o NEM, porque eu lembro que na época que eu entrei na graduação, em 2005, faz um tempinho já, brincavam que nós éramos os NEM, né? Nem agrônomos, nem veterinários. Isso é muito triste. Por quê? Porque, na verdade, nós surgimos dali igual eu contei para vocês, de uma disciplina que saiu lá de dentro, né? E se expandiu e criou toda essa proporção. Mas não somos igual veterinária, e nós ficamos tristes quando falam disso. Respeito meus amigos veterinários, é uma profissão exemplar, uma profissão extremamente necessária. E nós trabalhamos juntos. Então, o médico veterinário é aquele profissional que vai trabalhar mais. Claro, ele pode trabalhar na área da zootecnia, sim, ainda mais meus amigos muito próximos que se especializaram na área de zootecnia para atuar como zootecnistas, na verdade, como médicos veterinários com especialização em zootecnia. Mas a maior parte, quando a gente tenta diferenciar os dois, é que os veterinários, eles possuem a parte clínica. Então, de uma forma bem lúdica, né, a gente pode falar assim, o zootecnista cuida do animal saudável, que vai gerar um produto, né, pensando nos animais de produção. Ou então, nós vamos fabricar produtos para que esses animais consumam, mas que eles estejam saudáveis. No caso, de quem vai trabalhar com rações, com fábrica de rações, com animais, inclusive, tanto para animais de produção como para pets. Já o veterinário, ele já tem uma especialização, um foco maior não nessa parte nossa, e sim na parte mais clínica, cirúrgica, né? Então, tem essa diferenciação. E muitas vezes as pessoas, elas confundem, porque fala que vai trabalhar com animais, né? E aí elas acreditam que é igual, ou é tipo, né? E não é tipo veterinária. Bom, a gente sabe que o zootecnista está bem capacitado para trabalhar em diversas da área da produção animal, seja da genética, do melhoramento genético, até a fiscalização dos derivados da produção animal, seja leite, ovo, carne. E eu acho que uma dúvida que fica bastante no pessoal é assim, eu vou cursar zootecnia para mexer na fazenda, cuidar de gado? Sim, se você quiser, sim, né? Mas aí a gente tem uma pergunta aqui que engloba nessa questão, que quero fazer zootecnia, mas não quero trabalhar diretamente com animais. Existe área no mercado de trabalho para mim? Claro que existe. Hoje só não existe para quem não quer e quem não procura. Então, assim, muitas pessoas acham, eu entrei na zootecnia, eu tenho que viver de botina, eu tenho que viver lá no meio dos bois, eu tenho que viver, desculpem o termo, né, abraçados ou rolando com os animais, não necessariamente. A zootecnia, como eu falei para vocês, tem diversas áreas para que a gente possa trabalhar. E eu conheço zootecnistas que trabalham atrás de um computador o dia todo e eles não têm contato nenhum com o animal. Um exemplo é quem trabalha com melhoramento genético hoje, que ele, na maioria das vezes, ele pode simplesmente receber um banco de dados, analisar, ter uma consciência de tudo que acontece ali, e ele não precisar trabalhar em contato ali direto com o animal. Outro exemplo seriam profissionais que trabalham com qualidade de algum produto de origem animal dentro de um laboratório. Né? Então, existem as mais diversas áreas, aí a gente ficaria uma live inteira só falando das diversas locais de atuação do zootecnista, e que não necessariamente ele precisa trabalhar com animais. E aí já tem aqueles outros exemplos que a gente pode falar, né? Por exemplo, forragicultura. Você vai estudar tudo da parte vegetal.
por mais que você está trabalhando com forragem que vai ser ofertada para o animal consumir, mas você não precisa trabalhar com o animal em si. Você tem que entender da parte vegetal da planta. Você tem que entender de tudo ali daquela planta. E você não necessariamente vai trabalhar com o animal. Outro exemplo, fábrica de rações. Então, hoje, o zootecnista que trabalha em fábrica de rações, na verdade, ele não tem contato com os animais, né? Ele entende tudo da exigência do animal, todas as questões inerentes aos alimentos, aos ingredientes que estão sendo utilizados, mas ele não tem contato direto com os animais. Então, assim, existem as mais diversas áreas. E não precisam desanimar, assim, não quero mexer diretamente. Aí vai com relação ao perfil da pessoa. Existem pessoas que têm um perfil para o campo, existem pessoas que têm perfil comercial, existem pessoas que têm perfil empreendedor. Então, assim, os mais diversos perfis. E hoje, a nossa função é incentivar cada vez mais essa diversidade. E também com o aumento da tecnologia, né? Como a gente está aqui, o zootecnista pode estar trabalhando aqui no Instagram, sentadinho em casa, sem mexer com o animal. Aqui, a próxima pergunta. Você acha o nosso curso, profissão, pouco divulgado? Sim. Sim, principalmente quando a gente pensa que por ser um curso, é novo, né? Assim, nós temos 54 anos de zootecnia, mas mesmo assim, muitas pessoas ainda não sabem, quando a gente fala, se assusta, e a divulgação ainda é menor. Eu acredito que essa divulgação, ela deve ser trabalhada também já lá no ensino médio, desenvolvendo trabalhos, não só no ensino médio, né, mas de conscientização. Eu tenho até um amigo que tem um trabalho muito legal lá no Mato Grosso, ele faz conscientização já na pré-escola com os alunos. Então, assim, ele tem um trabalho muito legal, que ele fala bem assim, de onde que vem o ovo que eu como aqui no meu lanche? De onde vem o leitinho que eu tomo? E aí, é muito bonitinho ver os vídeos das crianças falando assim, eu sou zootecnista, não sabe nem falar direito, e eles já começam a falar. Então, eu acho que precisa que nós, como zootecnistas, movimentarmos, né, iniciarmos, dar esse pontapé inicial de divulgar mais. Muitas vezes, aí eu rebato para vocês, quantas vezes vocês comentam na família de vocês o que um zootecnista faz, qual que é a função de um zootecnista. Então, nós somos falhos com relação a isso. Então, tem que começar conosco. Então, assim, a partir de nós, para tornar nossa profissão cada vez mais reconhecida, né? E eu acho que só assim que a gente consegue divulgar mais. Eu vou fazer uma pergunta aqui um pouco, assim, acho que vai mexer com a gente, né? Existe muito preconceito da mulher no agro? Não só no agro, né? Meus queridos homens que estão assistindo nesse momento, me desculpem, peço licença a vocês, mas existe. E existe muito, não é pouco. Nós, mulheres, já adquirimos vários direitos ao longo dos anos. Adquirimos direitos, assim, por meio de lutas, brigas e tudo mais, que a gente não precisa entrar nos fatos históricos, tá aí para todo mundo ver. Mas hoje, por mais que a gente pense assim, não, a mulher ela é valorizada, a mulher hoje ela saiu, ela não é mais igual era há muitos anos atrás, que a mulher ela era criada para casar, né? Então ela era treinada desde pequena para saber cozinhar, cuidar de uma casa, ter filhos. Hoje mudou, né? Graças a Deus, hoje mudou. A mulher ela é incentivada a estudar, ela é incentivada a se qualificar, ela é incentivada a trabalhar fora. E assim, hoje, nós temos uma mudança muito grande, temos profissionais excelentes, que são mulheres, profissionais de peso, de respeito, muitas são responsáveis, né, estão à frente de grandes empresas, estão à frente de setores importantíssimos dentro da nossa área. Estamos dentro da universidade, né, formando novos zootecnistas, somos muitas, graças a Deus, mas, infelizmente, ainda existe, sim, preconceito, existe, sim, uma certa discriminação. Falo com conhecimento de causa, falo sabendo, apesar que eu sou advogada, né, vocês que são meus alunos conhecem, eu não fico quieta, eu falo, mas sofremos muito, e a sensação é que a gente precisa provar o nosso valor o tempo todo, e assim, chega a ser uma situação exaustiva, e a gente tem que provar o tempo todo que a gente é competente, que a gente não está aqui na posição que nós estamos por piedade de ninguém, ou porque alguém colocou a gente aqui. E sim que foi pelo nosso mérito, que foi pelo nosso esforço. Mas eu vou falar, vocês não precisam, meninas, mulheres, não desanimem, porque eu acho que as nossas conquistas já foram excelentes. E, sinceramente, eu sou do seguinte pensamento. Eu acredito que um bom profissional, ele vai ser reconhecido. Pode demorar, mas ele vai ser reconhecido. E por ser mulher, por a gente já saber constantemente, a gente já está até mais escolada, né? Somos até mais fortes por conta disso. Então, existe sim. No campo, principalmente, quando a gente pensa
na mulher que está trabalhando diretamente ali no campo, né, tendo que lidar com diversos homens, e muitas vezes esses homens sob o seu comando, o início pode ser até mais difícil, pode ter uma resistência. Em estágio, a gente não precisa ir longe, pensando dentro da graduação ainda, quando você vai para um estágio, eu mesmo costumo orientar as minhas alunas, né, eu oriento muito elas, eu falo assim, a sua postura dentro do estágio vai dizer muito a respeito do profissional que você está se propondo a ser. Então, eu oriento muito com relação a isso, a como a gente deve se portar, né, ali, porque é aí que a gente vai adquirir nosso respeito, nosso valor, e não vai ser só pensando assim, ela é mulher, não sabe de nada. Então, tem preconceito, existe, mas a gente tem como driblá-lo e como lutar por ele, né? A gente tem o nosso valor, a gente tem nosso lugar ao sol. Tipo assim, é uma coisa muito complicada, porque a gente passa pelos mesmos processos do zootecnista. Todo mundo vai passar pelo mesmo processo, mas um acaba sendo mais procurado, mais requisitado por ser homem, no caso, né? Mas a gente consegue, a gente tira de letra. As mulheres são boas no que fazem. Somos mesmo, né? Estamos aí para provar cada vez mais, conseguindo mais espaço, né? Então, o meu conselho é saia da zona de conforto, que vai de acordo com o que eu falei na questão anterior, né? Então, assim, saia da sua zona de conforto, passe por cima do medo, vá para onde tem emprego, vá, não, mas eu não quero ser empregado, então vai, desafie, seja empreendedor, seja dono do seu próprio negócio, por que não? E para isso, o medo que não pode paralisar. Então, hoje a gente tem excelentes profissionais nas mais diversas áreas. Nós temos os mais diversos cargos por aí para serem preenchidos, e muitas vezes eles não estão sendo preenchidos porque as pessoas não se qualificam, ou muitas vezes se qualificam, mas não querem ir para aquele local onde tem aquela determinada vaga, aquele determinado emprego. E muitos outros acabam saindo da zootecnia porque só enxergam também, não, eu preciso deste emprego e não consegue perceber que às vezes ele tem um feeling maior para ser empreendedor, para trabalhar com questões, trabalhar para ele mesmo, sabe? Então eu acho que dentro da zootecnia, um zootecnista ele tem as mais diversas possibilidades possíveis. Só que muitas vezes o medo e o comodismo ele nos impede. Então meu recado seria esse. A primeira coisa, não fiquem na zona de conforto e não tenham medo. E eu falo que quem não tem medo, conquista as coisas. Então, o meu conselho é esse. E não tenha medo de errar também. Desde que você erre e reconheça que você errou, ou então que você não sabe, e que você vai procurar aprender e saber. É mais ou menos isso. Então, Fabi, eu quero de coração agradecer você por estar aqui participando com a gente dessa live. Foi um prazer te receber e um prazer que você aceitasse o nosso pedido, que você ficou meio assustada com o nosso convite. Obrigada, Fabi, novamente. E agradeço a todo mundo que esteve com a gente e que todo mundo tenha uma boa noite. Tchau, Boa gente. Tchau, noite. Fabi. Tchau.